A homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde em 1990. Mas na semana passada, um juiz do Distrito Federal liberou psicólogos a tratarem gays e lésbicas com terapias de reorientação sexual. A decisão repercutiu no plenário da Câmara do Recife. A terapia de reorientação sexual ficou popularmente conhecida como cura gay, mas ela é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Por isso, a liminar gerou polêmica em todo o país. Na Câmara do Recife, a vereadora Michele Colles defendeu a decisão judicial e disse que a resolução do Conselho restringia o exercício do direito civil do cidadão e o trabalho dos psicólogos. Os psicólogos estavam proibidos pelo Conselho Federal de Psicologia de cuidar dessas pessoas, ou seja, a pessoa tem um problema que ela não se define, não sabe se gosta de homem, de mulher, está passando por uma transição na vida, experimentou um lado e outro e quer uma ajuda de um profissional psicólogo. E a pessoa não podia receber essa ajuda, o psicólogo estava proibido de atender essas pessoas. E essas pessoas têm direito de ser atendida, de ser cuidada, de ser tratada, tanto quanto esse problema, quanto qualquer outro tipo de problema. Então, a partir dessa liminar, os profissionais podem agora sim atender essas pessoas, cuidar dessas pessoas, tanto exercendo o direito da profissão, quanto também do cidadão de querer procurar um psicólogo, desde que seja por livre e espontânea vontade. Então, eu apoio nesse sentido de livre e espontânea vontade, de apoio psicológico, porque o psicólogo é um profissional que auxilia muito a saúde mental de qualquer cidadão, independente se ele é homossexual ou não. Esses profissionais eles têm que ter liberdade de exercer a sua função dentro do seu consultório. Já o vereador Ivan Moraes se mostrou indignado com a decisão judicial. Ele citou a Organização Mundial de Saúde e reforçou que a homossexualidade não pode ser tratada como doença. Não dá para patologizar, ou seja, transformar em doença aquilo que não é doença. Eu não posso criar, porque eu não gosto de um determinado comportamento, pessoalmente, dizer que aquele comportamento ou aquela orientação é uma doença que precisa ser tratada e curada. Não faz o menor sentido. Eu não quero propor aqui, por exemplo, uma patologização da LGBTfobia. Por mais que eu acredite que o comportamento homofóbico, LGBTfóbico, é um comportamento doentio, isso não quer dizer que eu vou transformar esse comportamento numa doença e vou propor tratar as pessoas para isso. Agora, eu não quero falar por mim, porque também não sou psicólogo. A minha formação é em comunicação. Então, na minha vida política, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu procuro me apegar, vereador Rinaldo, a quem entende das coisas. Quando eu tenho uma dúvida que diz respeito a sindicato, eu pergunto a Vossa Excelência. Quando eu tenho uma dúvida que diz respeito à psicologia, eu leio o que diz o CFP. Sobre a norma 001 de 99, que é essa que está sendo questionada pelo juiz. Compreende-se que a função principal do profissional seja acolher o sofrimento. Não há dispositivo editado pelo CFP que impeça o atendimento, tampouco que proíba o profissional de acolher o sujeito que chega ao consultório, ao hospital ou em qualquer outro espaço que se encontre o trabalho de psicologia. Faz-se ainda necessário repetir, não se trata de negar a escuta psicológica a alguém que queira mudar a sua orientação sexual, mas sim de não admitir ações de caráter coercitivo e dirigidas por viés ideológico, ou seja, não científicos, sem bases científicas para a proposição de tratamento que busca a reversão da orientação sexual. A homossexualidade não constitui doença para carecer de tratamento, isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde. Nem distúrbio, tampouco perversão. Nesse sentido, a psicologia pode e deve contribuir com o seu conhecimento para o esclarecimento sobre questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações.